Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por esse dia. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de cantarmos louvores. Queremos te agradecer, ó Deus, por esse momento, por cada pessoa que o Senhor congrega aqui. Cremos, ó Deus, que o Senhor nos reúne aqui para mais uma vez, na tua presença, ó Deus, em nome de Jesus, prestarmos-te culto, louvor e adoração. Porque só tu és digno, ó Deus, de receber louvor e adoração. Agora, ó Pai, nós nos aquietamos, nos assentamos e abrimos a tua palavra e o nosso coração e te pedimos em nome de Jesus, mais uma vez use ela para falar conosco. Em nome de Jesus oramos. Amém. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17 diz assim: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa esperança estejam em Deus. Amém? Esse texto está dizendo, se nós invocamos a Deus como Pai, Ele julga segundo as obras de cada um. Está dizendo, no tempo da vossa peregrinação, nós devemos viver uma vida de uma forma irrepreensível, como quem sabe que a qualquer momento ele vai se encontrar com Deus. A grande esperança do povo de Deus é exatamente um dia se encontrar com Deus. Deus não é uma divindade que a gente apenas profere, adora à distância, que a gente não tem experiência de relacionamento. Deus para nós é uma pessoa, Deus para nós é o grande Criador de todas as coisas, é o Senhor da nossa vida, e nós sabemos que a qualquer momento, ou cada um vai antes quando termina o seu tempo, ou por ocasião do arrebatamento da igreja, todos vamos comparecer diante do Senhor. Eu creio que todo cristão sabe que a igreja vai ser arrebatada, amém? Todos nós sabemos. A Bíblia fala, a trombeta soará. Não diz talvez. Não diz quem sabe. Fala, ela vai soar. E quando ela soar, os mortos que morreram salvos vão ressuscitar. E os vivos serão transformados e desaparecerão. É isso que a igreja vem pregando há 2000 anos, é isso que nós sabemos. Mas dificilmente a gente pensa na possibilidade de que isso pode acontecer amanhã. Ou depois de amanhã. E se tivéssemos a certeza que vai acontecer nos próximos dias? Que daria tempo de você fazer ainda para se encontrar com o Senhor teu Deus? Conforme diz a profecia, prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Então são centenas de versículos, são centenas de profecias que está sempre alertando a igreja para viver preparado, para viver vigilante, para viver de sobreaviso. E este texto e muitos outros na Bíblia diz, olha, esse dia, o dia do encontro com Deus, ele é conhecido antes da fundação do mundo. Já está preparado antes de Deus criar. Ele já sabia desse dia. E ele sempre nos avisou.
É por isso que nós lemos a palavra, por isso que nós estudamos a palavra, para saber todas as coisas que vão acontecer. Mas mesmo assim, às vezes a gente não para pensar que isso pode acontecer a qualquer momento. E ultimamente, muitos profetas têm se levantado, fazendo uma leitura dos acontecimentos da terra, dizendo, olha, acabou o tempo. 2017 é um ano profético. É o ano 5.777 do calendário judaico. Como não se conta geralmente o primeiro número, porque ele sempre se repete, sobra o 777. E assim vai. Nós sabemos que a qualquer momento. Então alguns estudiosos, alguns profetas, fazendo uso dos instrumentos modernos, da moderna astronomia, de como se pode mapear através das sondas já enviadas, dos conhecimentos científicos. Muitos profetas estão apontando setembro de 2017, na festa das trombetas, como um ano que todo mundo pode assinalar no seu calendário de um grande acontecimento. Ninguém se atreve a dizer, nem marcar o dia e a hora. Mas por todos os ângulos, com base bíblica, tendo a Bíblia como fundamento, profetas têm vindo a público dizendo, marque na sua agenda, 22, 23, 24 de setembro de 2017. Por ocasião da festa das trombetas. Nós sabemos que Jesus virá buscar a igreja na festa das trombetas. A festa das trombetas é a próxima festa a se cumprir. Depois vem expiação e tabernáculo, mas a igreja não estará mais aqui. No tempo nosso, Jesus já cumpriu a Páscoa, já cumpriu os pães asmos, e já cumpriu a primícia, e já cumpriu o Pentecoste. A vinda do Espírito Santo em Atos 2, começou o tempo do Pentecoste. E depois do Pentecoste, passava-se um longo tempo, e a próxima festa que se cumpria é a festa das trombetas. Um grande número de pessoas sérias, unindo o conhecimento científico, um conhecimento histórico, um conhecimento bíblico, dizendo que setembro de 2017 é um ano que quem crê no calendário profético pode esperar que um grande acontecimento se dará. Se for por esses dias o arrebatamento, nós não temos nenhum mês. E aí, dá para arrumar tudo que tem que arrumar? Dá para mudar radicalmente tudo? Dá para se desvencilhar? Eu acho que qualquer pessoa que não está preparada diria, então agora não dá mais tempo de se preparar. É muito pouco tempo. Se esses profetas estão certos ou não, não nos compete saber o dia e a hora. Mas o próprio Jesus falou assim, vocês saberão por vocês mesmos, sabei por vós mesmos, porque vocês sabem ler o céu. Vocês sabem discernir os tempos, vocês sabem discernir as estações. Então vocês vão ver sinais espantosos no céu e na terra. E eu ficaria um grande tempo aqui dizendo para vocês os sinais que estão acontecendo agora, em 2017. Fora aqueles que você já sabe, do mundo político. De dois malucos na frente de duas potências mundiais se ameaçando com bombas nucleares, como o presidente dos Estados Unidos de um lado, da Coreia do Norte do outro, e grandes potências se unindo de um lado do outro, enquanto a nossa vida está andando, enquanto a gente está de cabeça baixa olhando para o celular. Enquanto a gente está teclando o tempo todo em alguma direção, a gente não está fazendo, como diz a palavra, levantai as vossas cabeças, porque está próxima a vossa redenção. Então, queridos, o que Pedro está dizendo é o mesmo que Paulo disse em Romanos, quando ele falou assim, olha, não fique devendo nada a ninguém, a não ser o amor. Você quer ficar devendo alguma coisa para alguém? Deva o amor. Quando você pensar que você deveria ter amado mais a igreja, os irmãos, a obra missionária, os perdidos, e se você sentir que você é um grande devedor de amor, amém.
Mas se você está devendo outras coisas, o texto de Romanos, assim como o de Pedro, não é coincidência. Está dizendo ali, não fique devendo nada a ninguém, porque o amor não pratica o mal contra o próximo, e de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E eu estou dizendo isso porque o fim está próximo. É chegado o tempo da vossa salvação. Chegou a hora. Chegou o tempo. Então, queridos, a igreja está há 2000 anos pregando o mesmo evangelho. E parece que nunca nada vai acontecer. Eu estou aqui em cima deste púlpito, aqui neste mesmo lugarzinho, há 17 anos. Com toda a seriedade do meu coração, procurando trazer a palavra de Deus, receber a orientação do Espírito Santo, para ficarmos focados, para esperarmos o Senhor Jesus, para não sermos surpreendidos no dia da sua volta. E embora esses profetas estejam dizendo coisas que vão acontecer pós-arrebatamento da igreja, com riqueza de detalhes, eu fico pensando, o que adianta saber disso, se a igreja já foi? E o que adianta a gente saber que Jesus vai voltar daqui 15, 20 dias, se em 15, 20 dias eu não tenho mais tempo de não ficar mais devendo nada a ninguém? Ou de lançar a mão no arado? Ou de fazer alguma coisa? Porque muita gente está pensando que Deus é mais ou menos como uma divindade humana, que na última hora você corre para Ele, pede perdão e fala, eu quero entrar no reino dos céus, e Ele é um Deus tolinho, que a gente engana Ele com um falso arrependimento de última hora, e Ele vai ter que arrebatar a gente. Enoque, o sétimo depois de Adão, é um símbolo de igreja, e a Bíblia fala que Deus o arrebatou para não ver a morte, porque antes da sua transladação, ele andou com Deus e alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então existe realmente uma geração que vai ser arrebatada e não vai ver a morte. É um privilégio não ver a morte? Sim, um grande privilégio. A morte é a consequência do pecado, da desobediência. Jesus se afligiu diante da morte quando estava num corpo humano. Não só por causa da morte, mas por causa da maldição dos nossos pecados que estava sobre ele. Mas o homem não foi criado para morrer. E a morte intimida e assusta qualquer pessoa. E vai ter uma geração de privilegiados que quando a trombeta tocar, eles não vão ver a morte. E aí todo mundo acha que está dentro. Porém, é um grupo de pessoas que antes da sua transladação andou com Deus e alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então, se você é alguém que anda com Deus, vive no reino de Deus, que vive nessa esperança, crê nesta promessa, que se desvencilhou de tudo aquilo que te impede de servir a Deus fielmente, você vai fazer parte dessa geração. Onde você estiver, dormindo ou acordado, indo ou vindo, trabalhando ou descansando, passeando ou orando, quando a trombeta tocar, você desaparecerá. Onde você estiver. E os que morreram nessa fé, desde que Cristo morreu na cruz do Calvário, todos que morreram estão lá há 2000 anos, aguardando a trombeta tocar, eles não estão numa situação de inferioridade, porque quando a trombeta tocar, eles ressuscitarão primeiro. Tudo muito rápido, num piscar de olhos. Enquanto os vivos são transformados. E juntos a gente se encontra nos ares. Arrebatados pelo Espírito Santo. E aqueles que não foram arrebatados e nem ressuscitados, eles logo correrão para olhar esses textos aqui. Eles vão ver o que está acontecendo. E aí eles vão querer desejar que o próximo culto seja logo. Mas não terá mais culto. Eles vão ficar desejosos de oferecer a Deus um louvor de todo o coração. Mas não terá mais louvor. Eles terão fome e sede de ouvir uma palavra de Deus, mas não terá mais palavra de Deus. Eles darão tudo o que possuem para ver se podem reverter alguma coisa, mas não podem. Até porque ninguém vai possuir mais nada, tudo será confiscado pelo anticristo.
Tudo que foi entesourado, tudo que foi guardado, será confiscado. Ninguém será dono absolutamente de nada, nem da sua própria liberdade, nem sua comida, nem sua roupa. Eles não serão mais donos. Serão todos confiscados. Esses textos, como o de Romanos, que está dizendo, vai alta noite, vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas, vamos nos revestir de armas da luz, vamos andar dignamente, abandone as orgias, as bebidas, a vida sem pudor, a dissolução, as contendas, os ciúmes, e se revista de Deus, se revista de Jesus Cristo, e nada disponhais a carne no tocante aos seus prazeres. Romanos 13, do versículo 8 até o versículo 14. Eu não citei ele para você abrir, para não ficar vários textos, como esse de Pedro, dizendo assim, olha, isso que nós vamos viver, isso aí já está escrito no livro de Deus, antes da fundação do mundo, quando Deus não havia ainda dito, haja luz. Isso já estava determinado. E foi revelado a vocês agora, nos fins dos tempos. Por amor de vós, foi que Jesus se tornou conhecido no fim dos tempos por amor de vós, para que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dos mortos, deu glória, de sorte que a vossa fé e a vossa esperança estejam em Deus. Então, queridos, estamos vivendo num tempo de cumprimento profético. Se a vida que você está vivendo, a forma como você está crendo, todos os dias, o seu procedimento é o jeito que você quer encontrar com Deus, continua. Se é desse jeito, a Bíblia fala, bem-aventurado é aquele servo que quando o Senhor vier o achar fazendo assim. Assim como? Do jeito que diz lá, servindo fielmente, obedecendo, na esperança, na prática do amor, na fé. Agora, se você está vivendo uma vida diferente disso, o arrebatamento vai te encontrar dessa forma. Se você crê no arrebatamento e não está vivendo uma vida que você gostaria de se encontrar com Deus, você tem muito pouco tempo para mudar isso. Muito pouco tempo. Me passa pela mente aqui agora algumas das últimas mensagens que nós temos pregado aqui. São todas nessa direção. De você melhorar o seu relacionamento com Deus. De você levar Deus a sério. De você viver na esperança. E a Bíblia falando, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E muitas vezes a palavra vai entrando num ouvido e saindo no outro. Bate no nosso coração e se perde. Como diz a parábola de Mateus 13, é a semente que cai no solo batido. O pássaro vem e come a semente. Ou seja, você ouve a palavra e daqui a pouquinho você assiste um Netflix, um Fantástico, e pronto, a palavra sumiu e você já se perdeu. Um monte de coisa comendo a semente. Bem, a qualquer momento nós não teremos mais culto, nós não teremos mais louvor. Enquanto que hoje a gente fica implorando para as pessoas darem ouvido à palavra, cantar com alegria, vamos na casa de Deus, vamos louvá-lo. Daqui a pouquinho as pessoas virão desesperado atrás e não terão mais. O mundo será surpreendido com o arrebatamento, nós não. Nós estamos avisados. Enquanto que o mundo vai correr de um lado para o outro, para saber o que está acontecendo, aqueles que perderem o arrebatamento saberão. Eles vão lembrar, eu cansei de ouvir isso. Lembra as parábolas de Jesus, alguém dizendo, Senhor, abre-nos a porta, mas ela ficou aberta 2000 anos. Foi só fechar para alguém começar a gritar, abre-nos, socorre-nos. Então muita gente não acredita mais. Não está nessa esperança viva de que a qualquer momento a trombeta soará. E quando a trombeta soar, a igreja foi embora num piscar de olhos. E aí o que vem sobre a face da terra você vai encontrar no livro de Apocalipse. O que vem são coisas terríveis e elas estão aqui para nos avisar. Você que está com a sua Bíblia aberta em Apocalipse capítulo 1, lê comigo. Primeiro, revelação de Jesus Cristo,
que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. No capítulo todo de Apocalipse, você vai ver que quem está falando é Jesus, e ele está falando através do anjo, e está dizendo assim, olha, eu, Jesus, enviei o meu anjo para falar para vocês as coisas que vão acontecer. Falar para vocês quem? O mundo? Não, o mundo não sabe disso. Falar para nós, servos. Revelação que Deus deu para os seus servos. Então, se você é um servo de Jesus, esta revelação é para você. O anjo veio e notificou, você está notificado. Olha, do céu, através do anjo, por intermédio do apóstolo João, você está notificado que essas coisas vão acontecer. A seguir, no capítulo 1, você vai ver uma visão de Jesus glorificado. Para você não pensar em Jesus como aquele Jesus da cruz, pálido, febril, humilhado, semidespido. João mostra qual foi o Jesus que falou com ele. Um Jesus num trono, glorioso, cheio de glória, que ele olhou para o seu rosto e do seu rosto fugiu o céu e a terra. Seus pés reluziam mais do que o sol ao meio-dia. E ele estava sentado no seu trono e ele falou, eu sou Jesus. Sou eu que ando no meio das igrejas, sou eu que ando no meio dos castiçais, sou eu que tenho as estrelas e os anjos na minha mão. Eu sou Jesus. Não sei se quando você ora a Jesus, você pensa em Jesus dessa forma. Um Jesus glorioso, triunfante, glorioso, poderoso, vencedor. O Criador de todas as coisas e que fez tudo isso porque foi da sua vontade. Tudo veio a existir e tudo se consumou porque ele criou e porque foi da vontade dele. E vai ser isso que vai ser feito no fim de todas as coisas, a vontade dele. E quem não se importou com a vontade dele ficará sem ele, porque tudo que existe, tudo que foi criado e tudo que foi consumado veio a existir, existiu, porque foi da vontade dele. E tudo que não foi da vontade dele, não existirá com ele para sempre. Quando eu sei da parte de Deus, através de um anjo notificado por um apóstolo que escreveu, e essa palavra está imortalizada. Quem lê isso daqui fala que isso tem 2000 anos. Quem lê um livro da Bíblia e fala que ele está velho, que ele perdeu a vigência. Como que nós, mortais, sabendo que a gente passa e que tudo que a gente cria envelhece e morre, temos uma obra imortal e não damos crédito a ela? Por que a gente não está reverente, se relacionando com Deus, dizendo, Deus, isto vai acontecer a qualquer momento, e não precisaria nem ninguém mapear o céu para falar, olha, é agora, hein? Para correr para Deus com medo do juízo. Não. Existe uma multidão de pessoas na terra que já estão praticando essa viva esperança, esta fidelidade ao seu Deus, constrangidos por amor. Não é pessoas que estão correndo para Deus porque está vendo que a trombeta vai tocar e de alguma forma eles precisam estar vinculados a alguma religião. No Apocalipse 2 e 3, são as cartas, está aí na sua Bíblia, às igrejas. E nas cartas às igrejas, a última carta é a igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia, como é a última carta, é o último aviso, quer dizer, o último período da igreja na terra. Você vê que o anjo está dizendo que ele abomina os mornos. O anjo está falando que Deus não gosta de morno. Aquele um que não é nem do mundo e nem de Deus. Fica entre os dois reinos, vivendo uma vida dupla. Sofrerão duas mortes. A física e a eterna. Duas vidas, duas mortes. Os que foram salvos passarão somente pela primeira morte. Não tem poder sobre eles a segunda morte. Porque todo mundo que não é salvo morrerá duas vezes. A morte física, que é essa que você conhece e vê todos os dias alguém morrendo, e a morte eterna, que é a eterna separação de Deus, a morte do espírito e da alma. Na carta
a Laodiceia está aí, dizendo assim: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir. Veja que há um apelo à pessoa e não à instituição. Sabe o que isso quer dizer? Não existe instituição infalível. Não adianta ir para a igreja A, para a igreja B, para a igreja C. Jesus já destruiu as igrejas, os homens reconstruíram por rebeldia. A igreja que ele construiu agora, que ele edificou em 3 dias, é a igreja invisível, que é um corpo invisível, que é habitado pelo Espírito Santo. É um apelo que o Espírito Santo faz a cada indivíduo que é ligado a este corpo, que é alimentado pelo Espírito Santo. Portanto, se você não está se sentindo vivo dentro deste corpo, alimentado pelo Espírito Santo, pouco adianta você estar numa igreja. Não se deixe enganar. E nem se engane. Pouco adianta eu estar aqui em cima do púlpito pregando, se eu não me sentir vivo na igreja invisível de Jesus. Como é que você se sente vivo? Com sinais vitais. Você tem que sentir, a palavra é viva, todo vivo percebe que ela é viva. O louvor é vivo, todo vivo percebe que o louvor tem vida. A oração é viva, todo vivo percebe que é uma oração viva. E se você não percebe nenhum tipo de vida, se você não tem vida para essas coisas vivas, tem um versículo da palavra que diz: desperta tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. São avisos, antes, para não acontecer de você ficar todo esse tempo e alguém falar: mas ninguém nunca me disse isso. Mas e a igreja? Não, eu estou à porta e bato. Quem está à porta e bate está do lado de fora. Não existe uma igreja institucionada, nenhum CNPJ, nenhum nome, nenhuma instituição que você possa falar: essa igreja aqui é de Deus totalmente. Não, a de Deus é a invisível. E como é que entra na igreja invisível? É 1 a 1, pela experiência da conversão em Cristo Jesus, colocado dentro dela pelo Espírito Santo e tem o seu nome escrito no livro da vida, que é o que você vai ver em Apocalipse 5. Nomes inscritos. Por que que está inscrito? Porque você se inscreveu, porque você creu, porque você obedeceu, porque você já está andando com Deus. E se você não estiver, ele está dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Um privilégio de poucos ainda hoje, poder ter a oportunidade de saber que Deus está à porta do seu coração, dizendo: olha, eu estou aqui do lado de fora. Você consegue perceber que eu estou do lado de fora? Que embora você esteja dentro da igreja, Deus está do lado de fora da sua vida, portanto, você está fora da igreja invisível. Ah, mas eu pertenço à igreja há 30 anos. A que Jesus destruiu foi há 2000 anos. Ele mal destruiu, os homens logo construíram outras maiores e melhores, e a que ele edificou, as pessoas estão tentando destruir a cada dia. Ele falou: eu edificarei a minha igreja. Ele edificou nele mesmo. Ele é a pedra, ele é o fundamento. É uma igreja invisível, porém é real, ela é viva, ela existe. Ela está neste momento no mundo todo, cheia de amor por Deus, se relacionando com Deus, obedecendo a Deus, fiel a Deus, andando com Deus, dizendo: ora vem Senhor Jesus. Ela está o tempo todo dizendo: Jesus, a hora que o Senhor quiser. Se alguém falar 22 de setembro, vai dizer amém. Se alguém disser 1º de setembro, vai dizer amém. Se alguém dizer hoje à meia-noite, fala amém. Estou esperando, glória a Deus, a hora vem. Não vai dizer: setembro, e agora então? E aí, como é que... Tem um monte de pendências, tem um monte de coisas, está enredado. Não, a parábola das 10 virgens todo mundo sabe decora. À meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro, e alguém falou: mas não dá tempo, tem que comprar azeite. Comprar azeite significa: eu estou sem o Espírito Santo de Deus na minha vida. É comprado? Sim, sem dinheiro e sem preço, de graça. Quando fala comprar, está dizendo tem valor, mas não é pago. Porque ninguém pode pagar. A palavra diz: vinde, comprai sem dinheiro e sem preço. Tem valor, mas não pode ser pago, por isso é dado de graça. Mas quando ouviu-se um clamor, aí vem o esposo. As pessoas estão num projeto de 20 anos, de 15 anos, de 30 anos. Prossiga. Pode ser. Tem esperança de viver mais todo esse tempo? Pode ser.
Mas o calendário profético da palavra de Deus está dizendo que Jesus volta a qualquer momento. Os sinais que estão aparecendo no céu, o sinal que está aparecendo no mundo político, o sinal que está aparecendo no mundo religioso, com o avanço do islamismo, espalhando o seu ódio pelo mundo, encurralando o cristianismo. Islamismo, leia-se a versão satânica do cristianismo, avançando na terra. A frieza espiritual, o desinteresse pelas coisas de Deus. E tudo que diz a palavra. E a Bíblia diz, sabei por vós mesmos. Não é para você falar, ninguém sabe. Não, Jesus diz, sabei por vós mesmos. Olhem para a figueira. Quando ela brotar, vocês fiquem sabendo. É essa geração. Vocês não sabem ler o céu? Então sabei por vós mesmos. São sinais no céu, são sinais no tempo, são sinais na sociedade, são sinais nos governos. Na fome, nas pestes, nas pragas, nos terremotos, nos maremotos, nos sinais misteriosos do céu. Ele falou, vocês conseguem ler o céu. E o céu está lido, dizendo, olha, chegou o tempo. Então nós não sabemos quanto tempo nós temos. Mas uma coisa nós sabemos, que seja lá o tempo que tivermos, nós vamos continuar fazendo o que a gente sempre fez. Vivendo cada dia no reino dos céus, aproveitando todas as oportunidades para manifestar a glória de Deus, para pregar o evangelho. É o que a igreja está fazendo. A igreja não perde uma oportunidade de evangelizar. A igreja não perde uma oportunidade de louvar. A igreja que eu estou falando é de Jesus. Ela não perde uma oportunidade de ser fiel. Ela não perde uma oportunidade de manifestar a glória de Deus na terra. Ela está o tempo todo testificando Jesus. Agora, tem muitas pessoas que não estão dando a mínima para isso. Um dia eles virão apavorados atrás disso que hoje é oferecido o tempo todo. E depois vem aí o falso profeta, vem aí o anticristo, vem aí a besta religiosa, vem aí a trindade satânica. Eu não consigo ler todos os versículos, mas se você pegar capítulo 4, só o versículo primeiro, diz assim, ó, depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como som de trombeta falar comigo, dizendo, sobe para aqui, te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Capítulo 4, a igreja já está no céu. Por isso, tudo que você ouvir alguém dizendo na internet, ou em livros, ou que você ler direto na Bíblia, depois de Apocalipse capítulo 4, já não é mais para nós. A igreja já foi. Mas você pode saber, lendo do Apocalipse capítulo 4 até o 22, o que vai acontecer no mundo. As notícias que ainda serão noticiadas, você já pode sabê-las desde já. Porém, a igreja não estará mais aqui. Ela já foi arrebatada, ela já está com o Senhor, e agora o Espírito Santo levou a igreja para o céu. Vem aí o príncipe deste mundo, trindade satânica. No capítulo 5, você vai ver que tem um livro selado na mão daquele Deus Todo-Poderoso que se assenta no trono. João, na sua visão, ele olhou para o livro e ele chorava porque ninguém era digno nem de olhar para o livro e nem de desatar os seus selos e nem de saber o que estava lá dentro. Ele chorava muito. E o anjo falou para ele, não chora, eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o leão da tribo de Judá. Ele venceu, ele é digno não somente de pegar o livro, mas desatar os seus selos. Então não pense num livro como a Bíblia, pense num livro como da época do século I. É um rolo, como se fosse um pergaminho enrolado. E ali, quando ele toma o livro da mão daquele que se assenta no trono, e ele abre o primeiro selo, ele desenrola a primeira parte. E vem catástrofe sem precedentes sobre a face da terra. Durante todos os selos. Quando ele abre o último selo, aparece 7 trombetas. Toca-se as 7 trombetas. São períodos de pragas inexplicáveis que virão sobre a humanidade. Essas pragas vão, entre outros assuntos que estão entre parênteses, até chegar no capítulo 12, quando Deus deu ordem a Miguel, o arcanjo,
a autoridade maior sobre os anjos, para que peleje contra Satanás e os expulse do céu. Começa no capítulo 12 de Apocalipse uma batalha de anjos sem precedentes, como se anjos lutassem como se lutam homens, corpo a corpo, para expulsá-los do céu. Porque desde que eles foram expulsos da presença de Deus, eles ainda tiveram acesso de perambular pelos céus, de acusar. A Bíblia fala que foi expulso do céu, eu vou ler 12:9, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com os seus anjos. Então ouviu uma grande voz proclamando: agora veio salvação, o poder e o reino de nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Nessa batalha angelical, esses anjos que perambulavam às escondidas em toda a terra, fazendo esse meio de culturas, homens e demônios, procurando glória e oferecendo coisas. Acabou o tempo deles e Deus os expulsou dos ares e agora eles serão confinados na terra. Serão presos, anjos podem ser presos em determinado lugar. E a Bíblia diz: ai dos moradores da terra, porque agora o diabo foi expulso até vocês, ele tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta, e aqueles que durante todo esse tempo rejeitaram as boas novas do Evangelho, não deram ouvido ao Espírito Santo de Deus, não deram ouvido aos anjos de Deus que assistiam, os missionários, pregadores, a igreja que cantava e abria o reino dos céus para todo mundo, agora eles terão esse trânsito infernal de demônios na terra. Por que Deus permite que venha todos os anjos que seguiram Lúcifer na sua rebelião para interagir com os homens na terra? Porque eles rejeitaram interagir com o Espírito Santo de Deus e com os seus mensageiros. E a Bíblia fala: porque não deram ouvido à voz da verdade, Deus lhes envia o espírito do erro. Agora eles crerão. Sabe o que o diabo vai fazer na terra? Milagres, sinais, prodígios. Vai fazer cair fogo do céu, vai exigir que todo mundo adore a besta e o falso profeta, e vai marcar todas as pessoas. E aqueles que não forem marcados, que não se deixarem marcar por arrependimento e confessarem a Cristo, serão degolados. E a Bíblia fala que Deus deixou ele vencer. Diz que aqueles que perderam o arrebatamento depois se arrependeram, diz que Deus permitiu que o inimigo pelejasse contra eles e prevalecesse. Porque a única forma deles serem salvos é derramando seu próprio sangue em fidelidade a Jesus por terem perdido o arrebatamento. Então, queridos, tudo isso está aí na sua Bíblia. Não vou ler de 12 para frente para falar: isso aqui é um livro muito complicado, ninguém sabe, o Apocalipse. Não. Leia só até o 4, até o 5. Veja no Apocalipse 1 esse Jesus glorioso dizendo: eu ando no meio das igrejas, eu sei quem você é. Lê ele dizendo na carta de Laodiceia: eu estou à porta o tempo todo. Não vai dizer que Deus não sabe quem é você. O tempo todo ele teve a porta do seu coração batendo, querendo entrar. Eu estou querendo cear, estabelecer um relacionamento. Não é a gente se encontrar, não. Eu quero entrar na tua casa, eu quero entrar na tua vida. Quero habitar em você. Ter um relacionamento de comunhão. Eu estou batendo o tempo todo a porta. Existe um cristianismo crescente hoje, que são pessoas que estão antenadas no calendário profético para tentar descobrir, mais ou menos, quando o arrebatamento vai ocorrer, para correr e pedir perdão para Jesus de última hora, para não ir para o inferno. Quem falou para eles que isso é possível? Quem disse que a pessoa pode andar no erro conscientemente, sabendo que está adorando um Deus onisciente, um Deus onipotente, um Deus onipresente, e que na última hora ele vai se livrar dos seus compromissos com a carne, dos seus compromissos com o mundo, dos seus compromissos com a treva, e dizer: Deus, eu quero ir para o reino dos céus, junto com aqueles que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro e servir a Deus fielmente durante toda a sua vida? Seria uma apologia a profanar o nome de Cristo e enganá-lo na última hora. Ah, mas o ladrão da cruz. O ladrão da cruz
Todo mundo diz isso. O ladrão da cruz, na última hora, Deus falou, hoje Deus estará comigo no paraíso. É verdade. Só que o ladrão da cruz, ele não sabia quem era Jesus. Nunca ninguém falou de Jesus para ele. E na hora de sofrer o mesmo sofrimento que Jesus estava sofrendo, ele conseguiu, em meio às terríveis dores, dizer, esse homem é diferente. Ninguém morre assim. Ninguém morre amando. Ninguém morre perdoando seus algozes. Ele entendeu que Jesus era um rei. A nação de Israel nunca conseguiu entender que Jesus era o rei. E ele falou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele acreditou que Jesus era um rei. Tenho certeza que se o ladrão da cruz tivesse tido uma oportunidade antes, ele teria aceitado Jesus, porque em meio àquela situação ele conseguiu ver Jesus. Imagine numa calmaria da vida. Agora, pessoas que brutalmente o rejeitaram o tempo todo. Então, queridos, não vai aqui nenhuma ameaça, não vai aqui nenhum alerta de medo. Eu sei que tem muitos crentes hoje que eles gostam de ouvir palavra que engana. Ah, porque Deus está fazendo isso para você, porque Deus já está fazendo o sol brilhar, porque Deus já cuidou de você, porque Deus, um Deus particular, um Deus personal, um Deus que só se preocupa com você, que não tem outra coisa para fazer, você é o negócio dele. E enquanto você vai pecando, ele vai atrás te perdoando. Enquanto você vai desprezando, ele vai o tempo todo te chamando. É verdade que mesmo quando você o despreza, ele continua te amando. Se tiver aqui alguém que ofendeu a Deus o dia inteiro hoje, é verdade que ele te ama mesmo assim. É verdade. Que não importa o que você faça ou tenha feito, ele te ama. Mas ele não te amará para sempre. É verdade que a sua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Mas a Bíblia deixa claro que tem um dia em que tudo termina. O próprio Jesus falou assim, quando a porta se fechar, aí não adianta bater, não adianta gritar, ela não vai se abrir mais. Então é exatamente por nos amar, é exatamente por nos perdoar, é exatamente por nos amar incondicionalmente, é que ele envia a sua palavra, é que ele envia seus profetas, é que ele envia seus mensageiros antes do tempo. O reino dos céus não se entra nele no céu, se entra nele na terra. Então, se ouvir um profeta dizendo, olha, marque no seu calendário, daqui alguns dias, 22, 23 e 24 de setembro, você vai se espantar com alguma coisa que vai acontecer no mundo. Se isso já te deixa de sobreaviso, preocupado, eu quero te dizer que nós precisamos estar atentos para o próximo minuto, para o próximo momento. Porque a verdadeira igreja, ela está o tempo todo, aproveitando cada oportunidade. Pedro, Paulo, João, Tiago, falou assim, olha, nós que sabemos, ele não falou nós que estamos, nós que sabemos da sua vinda, nós que sabemos que o fim está próximo, nós que sabemos que a trombeta vai tocar, nós que sabemos que Cristo vai se manifestar, nós que sabemos que a porta vai se fechar, nós devemos viver como quem sabe. Não se prenda. Jesus mesmo disse, olha, lembrai-vos da mulher de Ló. Deus mandou um anjo, foi lá, insistiu com eles, pegou eles pelo braço e empurrou para fora da cidade. Falou, escapa-te por tua vida, foge, está caindo fogo do céu, vai queimar Sodoma e Gomorra. Não olhe para trás. Mas ela olhou para trás. Não sei o que ela tinha lá. Quem sabe uma festa maravilhosa, quem sabe um compromisso inadiável, quem sabe uma amiga inesquecível. Quem sabe um grande amor. Mas a palavra do anjo é, escapa-te por tua vida. Salva a tua vida. Deus já te salvou. Você não quer ser salvo? Não olha para trás. Agora ela virou uma estátua de sal. Será que o que ela olhou para trás para ver compensou? Será que as pessoas estão perdendo o arrebatamento por causa dos compromissos que eles têm valem a pena? Queridos, acabou o nosso tempo. Estamos no fim dos tempos. O céu está mapeado, o comportamento está mapeado, religioso, em todas as áreas que você estuda a palavra, está dizendo, Jesus volta a qualquer momento. Se você quer encontrá-lo como você está vivendo, glória a Deus. Se você quer mudar alguma coisa, faça isso logo. Eu volto a dizer o que eu disse recentemente. Melhore
o seu relacionamento com Deus, para que você não venha chorar amargamente para querer se relacionar com Ele, quando Ele não será possível. Hoje Deus é possível. Você não precisa ir para lugar nenhum atrás dele, onde você estiver. Quando você for embora, a hora que você estiver no seu quarto, quando você acordar, quando você for trabalhar, quando você estiver vivendo, você não precisa dar um passo para frente, nem um passo para a esquerda, nem para a direita, para lado nenhum. É só você querer. Ele está dentro do seu coração para se relacionar com você. Chegará um tempo que você não vai encontrá-lo em lugar nenhum neste mundo. Agora é o tempo. O desejo do meu coração é que quando isso acontecesse, não viesse ninguém aqui no próximo culto para ver quem ficou. O desejo do meu coração é que quando isso acontecesse, não ficasse ninguém dizendo: eu gostaria tanto de cantar um hino para Deus. Gostaria tanto de participar de um louvor. Eu gostaria tanto de ter um momento de oração. Eu gostaria tanto de ir num culto. Eu gostaria tanto, mas não vai ser mais possível. Porque a trombeta tocou. Então agora é o momento. Se você quer, agora é o momento. Se você tem vontade, se você tem desejo, se o Senhor te comunica alguma coisa no seu coração que você precisa melhorar, se desvencilhar, que você precisa fazer, porque vai chegar um tempo que ninguém vai falar para você: vamos para a igreja, vai ter culto hoje, não vai ter mais culto. Olha, vamos oferecer para a obra missionária, não tem mais obra missionária. Vamos, não tem mais oferta, não tem mais dízimo, não tem mais nada. Fique à vontade. Acabou tudo isso. Tempo é agora. Você e Deus. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém sou eu, alguém é você. Se você não sentir que Deus está vivo dentro do seu coração, se você não sente pulsar esta vida do Espírito Santo de Deus dentro da sua vida, busque ela. Ela é possível. Mesmo que você seja grande pecador, ela é possível. Fale com Deus, reconcilie com Deus, peça perdão. Ela é possível. Não se conforme em ter simplesmente uma vida religiosa. Não se conforme em simplesmente ser uma pessoa boa. Se Jesus não for o seu Salvador, você não está salvo. Se o Espírito Santo de Deus não habitar na sua vida, você não será arrebatado. Agora, se Jesus é o teu Salvador, e se você sente o Espírito Santo de Deus habitar na tua vida, aprovando a tua vida, se isso não é um engano da sua mente, então fique tranquilo. Viva feliz. Fique tranquilo. Você pode estar dormindo ou acordado, fazendo qualquer coisa, quando a trombeta tocar, o Senhor te arrebatará. O Senhor te arrebatará. Ele sabe exatamente quem é você. Ele sabe exatamente onde você está. Amém, queridos? Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar. Se você quiser se reconciliar com Deus, esse é um momento muito oportuno. Se você quiser redirecionar a sua vida, esse é um momento muito oportuno. Nós estamos aqui na presença de Deus. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. Deus, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença. Acabamos de ouvir a Tua palavra. E eu quero te pedir, Deus, olha para a nossa vida agora. O Senhor conhece, ó Deus, o coração de cada um. O Senhor sabe, ó Deus, o que cada um está vivendo. Eu creio, ó Deus, que este é o Teu povo que Te adora neste lugar. Nós não estamos aqui, ó Deus, pelos nossos méritos, nem por nossa própria vontade, mas em algum dia o Senhor nos alcançou e nos congregou neste lugar. Por isso eu não tenho dúvida, ó Deus, de que o Senhor tem um plano na vida de cada um que aqui está. Eu sei, ó Deus, que o Senhor tem um chamado especial
na vida de cada um dos teus filhos que estão aqui neste lugar. Tu sabes, ó Deus, que o nosso coração é enganoso, que nós somos propensos ao engano, ao auto-engano. Mas eu quero te pedir, ó Deus, tira da nossa vida, dos nossos olhos, do nosso coração, todo e qualquer engano religioso, todo e qualquer engano humano. Abra, ó Deus, o nosso entendimento para conhecermos a luz do Teu Evangelho, a verdade da Tua Palavra. Que haja, ó Deus, em cada coração hoje um comprometimento sincero com Jesus Cristo, uma confissão de Jesus como Senhor e Salvador, um convite ao Teu Espírito Santo para habitar em cada vida aqui, ó Deus, e guiá-los todos os dias do seu viver. Um chamado, ó Deus, para cada um manifestar o Teu nome, testemunhar o nome de Jesus, manifestar a Tua glória onde quer que vá, onde quer que cada um estiver, ó Pai. Que o Teu poder, a Tua graça possa se manifestar na vida deles, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, para através da nossa vida tributar a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Coloque em nós, ó Deus, paladar, prazer nas coisas dos céus. Coloca no nosso coração, ó Deus, um desejo ardente de Te louvar, de aproveitar as nossas oportunidades, de Te adorar, de Te servir, de testemunhar, de viver intensamente o Teu reino, viver uma vida feliz e próspera na Tua presença, para que possamos esperar, ó Deus, o dia da Sua volta. Deus, em nome de Jesus, eu quero Te reivindicar, em nome de Jesus, a vida de todos que aqui estão, a vida de todos, ó Pai. Não deixe, ó Deus, o inimigo triunfar sobre a vida de ninguém, mesmo aqueles, ó Deus, que possam estar mais distantes, mais feridos, mais doentes, mais prisioneiros do mundo e da carne. Eu quero Te pedir, Deus, em nome de Jesus, lembra-te deles, estão aqui na Tua presença, tenha misericórdia deles, liberte-os, ó Deus, com o Teu poder, que o Teu poder, ó Deus, triunfe na vida deles, e que eles sejam resgatados do reino das trevas, do caminho da morte, para o reino da Sua luz, para o reino da Sua maravilhosa luz. É no nome de Jesus que nós oramos, ó Deus, e Te agradecemos, Senhor. Amém. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.